E aí, galera? Total, né? Play na área, play na área. E agora, cara, eu vou estar falando de um assunto aí que é recorrente em prova, que é o comparativo entre o regime de caixa e o regime de competência. O princípio da competência ele vai estabelecer uma regra para todos os contabilistas, a forma como essa escrituração deverá ser feita. Beleza. Dentro do princípio da competência, eu tenho dois regimes, regime de caixa e regime de competência. Vamos tentar esclarecer com poucas palavras de uma maneira bem simples, beleza? Total? Então vamos lá. Vamos raciocinar da seguinte maneira, ó. Eu estou no exercício do ano X2. Eu estou no exercício do ano X2. Então grava qual é o ano que eu estou. Ano X2. Vamos lá no item número 1. Pagamento, então eu fiz um pagamento, se é pagamento é referente a uma despesa, beleza? Essa despesa, ela foi paga quando? No ano X2. Referente a qual fato gerador? Dezembro de X1. Peraí, Play, deixa eu entender. No ano de X2, eu fiz um pagamento de uma despesa que essa despesa pertence a X1. Então, imagina que em dezembro de X1, eu tenho uma despesa e eu registrei essa despesa. Ó, eu tenho essa despesa aqui desse ano, mas eu não paguei agora. Eu paguei em janeiro do ano seguinte. Então, em dezembro, eu tenho um regime de competência, porque é o período da minha despesa, dezembro. Mas o pagamento foi em janeiro de X2. Então, em janeiro de X2, no ano de X2, eu tenho regime de caixa. Beleza sobre isso? Total. Maravilhoso. Vamos para o item número 2. Pagamento efetuado. Olha, eu tenho agora um pagamento, se é pagamento é de despesa, ó, efetuado durante o exercício X2. Qual é o ano que eu estou? X2. Eu paguei em X2. Beleza. Observa que essa despesa pertence de janeiro a novembro de X2. Então, vamos parar e analisar. Qual é o ano que eu estou? X2. Então, se eu estou no ano X2 e o pagamento foi feito no ano X2, eu tenho regime de caixa. E essa despesa era referente a qual período, Play? Janeiro a novembro de X2, no mesmo ano. Então, eu tenho também o regime de competência. Regime de competência porque está no mesmo ano do meu exercício. O exercício é de X2, a despesa é de X2, regime de competência. O pagamento foi feito quando, Play? Em X2, regime de caixa. Então, aqui nessa situação, no item número 2, eu tenho regime de caixa e eu tenho regime de competência. Vamos para o próximo. Item número 3. Salários e encargos de dezembro de X2. Beleza. Que serão pagos em janeiro de X3. Vamos lá, ó. O salário é de dezembro de X2. Eu estou em qual ano? X2. Então, regime de competência. Quando vai ser pago, Play? Janeiro de X3. Então, em janeiro de X3, eu vou ter o quê? Regime de caixa. Porque o regime de caixa, ele vai ser registrado no pagamento ou no recebimento. O registro no regime de competência, ele vai ser registrado no fato gerador. Quando ocorreu a despesa e não quando ela foi paga. Beleza? Independe do pagamento. Se a despesa foi feita em X2 e o recebimento foi feito em X2, eu tenho regime de competência e eu tenho regime de caixa. A despesa foi feita em X2 e o pagamento foi em X3, em X2 eu tenho regime de competência. E em X3 eu vou ter o regime de caixa. Então, o regime de competência é no período do exercício que ocorreu o fato gerador. Vamos para o próximo item? Deixar isso desanuviado. Vamos lá. Item número 4. Recebida em janeiro de X2. Então, uma receita, né? Se eu recebi em janeiro de X2. Lembrando que eu estou no exercício X2, tá?
referente a aluguel de dezembro de X1. Então, vamos lá. Em janeiro de X2, eu recebi o dinheiro. Regime de caixa. Janeiro de X2, regime de caixa. Entrou o dinheiro. Mas essa despesa era de dezembro de X1. Então, em dezembro de X1, eu tenho regime de competência. No ano de X2, eu só vou ter o regime de caixa. Vamos para o próximo. Recebida durante o exercício de X2, beleza, a importância em dinheiro referente ao aluguel correspondente ao mês de janeiro a novembro de X2. Olha que tudo está em X2. Recebi em X2, regime de caixa. A receita do aluguel que eu recebi está referente a janeiro e a novembro de X2, regime de competência. Pegaram a visão? Total. Tentem continuar essa linha de raciocínio. E aí você vai acompanhar nessa tabelinha e você vai ver se você acertou ou se você errou. Beleza? Aqui eu tenho o número do registro que eu fiz e aqui em qual regime ele se encaixa. Maravilhoso? Um abraço do Play e até mais.